Fala, galerinha linda do segundo ano. Saudades de todos vocês. Espero que vocês estejam em casa, que estejam estudando e principalmente, galera, que vocês estejam bem. Olha só, hoje nós vamos estudar a aula 12, que vai falar sobre a quantidade de calor sensível. Antes de iniciarmos a nossa aula, é importante a gente recordar um importante conceito, que é um conceito de calor, que foi estudado em aulas anteriores. Calor é a modalidade de energia em trânsito, onde o corpo de maior temperatura transfere calor para o corpo de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Então vamos lá. Quais são os efeitos relacionados às trocas de calor? O primeiro efeito seria o efeito mecânico. O efeito mecânico nada mais é do que a dilatação. A dilatação ocorre sempre que um corpo recebe uma determinada quantidade de calor e quando ele recebe essa determinada quantidade de calor, ele vai sofrer uma alteração em suas dimensões. Essa alteração é o que nós chamamos de dilatação, que pode ser classificada em dilatação linear, superficial e dilatação volumétrica. O segundo efeito é o efeito térmico. O efeito térmico ele pode ser uma alteração na temperatura ou uma mudança de estado físico. Essa mudança de estado físico ocorre sempre a uma temperatura constante. Galera, um outro conceito super importante que nós precisamos conhecer é o conceito de capacidade térmica de um corpo. O que seria essa capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou perdida por um corpo para que ocorra a variação de temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo ele vai ganhar ou perder para que ocorra uma variação de temperatura em 1 grau Celsius. A capacidade térmica de um corpo ela pode ser calculada através dessa fórmula, onde eu tenho capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela temperatura. A quantidade de calor vai ser calculada em calorias. A variação de temperatura vai ser medida em graus Celsius. E a unidade de medida de capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius, correto? Vamos lá continuando. A capacidade térmica ainda pode ser calculada através do produto massa vezes o calor específico. Então nós temos aqui essa fórmula que permite também nós calcularmos a capacidade térmica de um corpo. Essa massa vai ser medida em gramas e o calor específico vai ser medido em caloria por grama vezes graus Celsius. Aqui nós temos capacidade térmica. Vamos seguindo, galera. Um outro conceito importante é o conceito de calor específico. O que seria o calor específico? É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Galera, deixa eu explicar isso aqui direitinho para vocês. Não sei se vocês estão vendo essa tabelinha direitinho aqui. Deixa eu tentar focalizar ela melhor, para a gente poder enxergar. Pronto. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um alumínio. O calor específico do alumínio, por exemplo, é 0,21. O que significa isso? Significa que 1 grama de alumínio necessita de 0,21 calorias para que sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Então isso é o calor específico, é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma determinada substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Entendido? Então, um outro caso, o calor específico da areia, 0,20. O que significa isso? Significa que 1 grama de areia necessita de 0,20 calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Entendido o conceito de calor específico? Se ficou entendido, vamos passar para frente. Vamos lá. Quantidade de calor sensível. Quando um corpo recebe ou cede determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variações de temperatura, sem que ocorra mudança de estado de agregação das moléculas,
o calor é denominado de sensível. Então, calor sensível é a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde, tudo bem? Ocorre uma variação de temperatura, mas não ocorre mudança de estado físico. Então, quando isso acontece, nós temos calor sensível. Associado ao conceito de calor sensível, nós temos a equação fundamental da calorimetria, que pode ser expressa por quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor vai ser medida em calorias, a massa vai ser medida em gramas e a variação de temperatura medida em graus Celsius. O calor específico, caloria por grama vezes graus Celsius. Uma observação importante: se a quantidade de calor estiver sendo fornecida em quilocalorias, essa massa aqui vai ser medida em quilogramas. Tudo bem? Então a gente tem que ter essa padronização das unidades de medida. Vamos lá, continuando. Interpretação de sinais. Galera, quando a quantidade de calor, olha só, quando a quantidade de calor é maior do que zero, significa que o corpo recebe energia na forma de calor. E quando a quantidade de calor é menor do que zero, o corpo perde energia na forma de calor. Entendido isso? Então vamos lá, continuando. Exercício. Esse exercício está na apostila de vocês, é o exercício de número 2. Vamos lá. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Vamos continuar aqui a leitura. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius, 1 caloria por grama vezes graus Celsius é a mesma coisa que 4.200 joule por quilograma vezes graus Celsius elevado a menos 1. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico é equivalente a 1 tonelada de água. Então, elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora estará entre. Temos aí as alternativas. Galera, vamos só reforçar aqui a questão de unidade de medida. 1 metro cúbico de água é a mesma coisa que 1 tonelada de água, é equivalente, tudo bem? E 1 caloria por grama vezes graus Celsius corresponde a 4.200 joules quilograma elevado a menos 1, graus Celsius elevado a menos 1. Estão apenas em unidades de medidas diferentes. Então, vamos lá ver como é que vai ficar a resolução dessa questão. Então, galera, vejam só. Aí nós temos os dados da questão, onde eu tenho o valor da potência que foi fornecido de 800 watts por metro quadrado, L, a largura de 6 metros, foi fornecido também no enunciado da questão.
Foi fornecido também o calor específico da água, que corresponde a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Esse valor, como eu já falei anteriormente, corresponde a 4.200 joules. A massa de água fornecida foi de 1 tonelada. 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. A variação de temperatura foi de 20 para 100 graus Celsius. Então, fazendo aqui temperatura final menos a inicial, 80 graus Celsius. A questão está pedindo para a gente calcular o comprimento do coletor. Vamos chamar comprimento de D, tudo bem? Então, olha só. Inicialmente, nós vamos calcular a quantidade de calor para aquecer a água. Então, a quantidade de calor vai ser encontrada através da equação fundamental da calorimetria, Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, vejam só, a quantidade de calor é igual a massa, que é 1.000 quilos. Lembra que é 1 tonelada de água que nós temos? Então, 1.000 quilos vezes calor específico. Eu vou utilizar 4.200 joules. Por que eu estou utilizando 4.200 joules e não 1 caloria? Eu estou utilizando esse valor porque, vejam, é 4.200 joules por quilograma vezes graus Celsius. Como aqui eu tenho quilogramas e aqui eu tenho 1.000 quilos de água, vejam que as unidades de medida são iguais e eu tenho que obedecer isso. Então, por isso eu utilizei 4.200 joules. Vezes a variação de temperatura, que foi de 80 graus Celsius. Tudo bem? Multiplicando esses valores, 1.000 vezes 4.200 vezes 80, nós encontramos 336 vezes 10 elevado à sexta potência, joule. Como nós utilizamos o valor de 4.200 joules para o calor específico, a quantidade de calor encontrada vai ser em joules. Correto? Continuando a questão. Agora, a gente vai calcular a potência. A potência pode ser calculada através da fórmula P, potência, igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a potência vai ser igual a quantidade de calor, vai ser 336 vezes 10 elevado a 6, o valor que nós encontramos anteriormente, dividido pelo tempo. O tempo é 1 hora. Foi dito isso lá no final da questão. Vocês vão ver que é o tempo de aquecimento em 1 hora. Então, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Eu coloquei aqui. Esse tempo tem que ser medido em segundos, tudo bem? Então, 1 hora, 3.600 segundos, que é a mesma coisa que 36 vezes 10 elevado a 2. Então, o que eu fiz? Eu dividi 336 dividido por 36 e nós encontramos um valor de 9,3. E aqui o que nós fazemos? Divisão de potências de mesma base, repete a base 10, diminui os expoentes. 6 menos 2 igual a 4. A unidade de medida de potência é o watts. É só lembrar de mim, né? Wesley. Tô brincando, galera. Então vamos lá, continuando com a questão. Agora eu vou calcular a área do coletor. Lembrem-se que no início da questão foi dito que nós tínhamos 800 watts por metro quadrado. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 utilizando esse dado. Então, vejam só. Se 800 watts está para 1 metro quadrado, 1 metro quadrado é a unidade de área, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lá de novo. Se 800 watts estão para 1 metro quadrado, então 9,3 vezes 10 elevado a 4 watts está para x. Foi o valor que eu encontrei aqui. Então, multiplica cruzado e nós vamos encontrar 116,25 metros quadrados. Nós estamos calculando o valor da área do coletor. Então, vejam só, área 116,25 metros quadrados. Agora, galera, a gente vai calcular o comprimento do coletor. Lembrem-se que lá no início da questão, nós chamamos o coletor de D, correto? Então, a gente vai calcular através dessa fórmula. Área igual ao comprimento do coletor vezes a largura. O valor da área, 116,25, que eu encontrei aqui, igual o comprimento que eu estou procurando, vezes a largura do coletor, que é de 6 metros. Foi dado isso no início da questão.
Então, olha só, D é igual a 116,25 dividido por 6, que estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão, nós encontramos um valor aproximado a 19,4 metros. Então, esse é o comprimento do coletor. Se a gente for analisar as alternativas, não tem esse valor. Existe uma faixa de valores, na verdade. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, olha só. O valor que nós encontramos está compreendido entre 15 metros e 21 metros. Correto? Foi 19,4 que nós encontramos. Então, está compreendido entre esses dois valores, logo, a alternativa correta é a alternativa A. Galera, espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês fizessem a primeira questão, que eu não fiz. Além dela, gostaria que vocês fizessem também as tarefas mínimas e tarefas complementares, ok? Até a próxima aula, galera. Um cheiro. Tchau, tchau.